Olá, a gente traz hoje para vocês no Pet Indica uma sugestão de um livro que marcou muito o meu entendimento do que se deve ser uma jornada acadêmica, né? Esse livro é o livro do José de Souza Martins, se chama A Sociologia como Aventura, Memórias. O José de Souza Martins, esse livro dele, é muito semelhante a um livro que eu li em 90, né? Um livro de memórias a partir de um conjunto de entrevistas, né? Um livro de memórias que se chamava A Condição do Sociólogo, do Florestan Fernandes, né? Então era um conjunto de entrevistas que o Florestan Fernandes prestava para vários estudantes em vários momentos da vida dele, e que de certa maneira relata a construção dele, né? A construção dele enquanto pesquisador respeitado, que foi o Florestan Fernandes, enquanto formador de gerações, que foi o Florestan Fernandes, e enquanto militante, né? Então, o José de Souza Martins, de certa maneira, ele conta a construção da vida dele, como ele chegou ao onde ele chegou, né? A partir de um conjunto de entrevistas que ele concede a estudantes, a pesquisadores, né? São entrevistas. Então é um livro instigante, fascinante, porque nós sempre temos o costume de, quando a gente está na carreira acadêmica, né, de acreditar que as dificuldades elas acontecem só conosco. A gente acredita que a nossa condição de vida, que a nossa condição acadêmica, que a nossa condição de pesquisador é só nossa. E o Florestan Fernandes, ele compartilha conosco momentos difíceis da vida dele, né? Eu sempre costumo dizer que o José Souza Martins, melhor dizendo, costumo dizer que o José Souza Martins, nesse livro, ele mostra que ele comeu o pão que o diabo amassou e deixou queimar. Mas mesmo assim, continuou, né? Mostra a infância dele difícil, muito difícil. Mostra como é que ele chega, ele mesmo assim continua estudando, né? Mostra como chega na universidade, a alegria de chegar na universidade, né? Como se aproxima de Florestan Fernandes e de outros da época, né? E como se apaixona pela sociologia, né? E como faz da sociologia um modo de vida, né? De modo que ele vai se dedicar, por exemplo, José Souza Martins, nas pesquisas dele, tem um tema através das pesquisas dele, que é o cotidiano, né? E esse tema do cotidiano que atravessa as pesquisas dele, né? E um cotidiano, sobretudo, lido de uma maneira dialética e filosófica, né? Ele deve muito às contribuições não só do Florestan Fernandes, mas também do Henri Lefebvre, com quem o Florestan ele troca algumas cartas. O Florestan já, o José de Souza Martins troca algumas cartas, né? Posso dizer que o José de Souza Martins é uma das pessoas que mais se aproximou, que mais conseguiu traduzir o espírito do pensamento do Henri Lefebvre, né? O rigor, né? O rigor com o pensamento e, sobretudo, a subordinação do pensamento à realidade, né? Então é isso que faz com que José Souza Martins, por exemplo, seja
um dos primeiros pesquisadores a pesquisar a Amazônia. Isso quando os grandes projetos estavam em processo de gestação. Né? Então ele vem para a Amazônia, praticamente patrocinado com o dinheiro dele ou com o que ele arranjava, para pesquisar a Amazônia. Então ele faz a chamada pesquisa de fundamento. Ele faz a pesquisa de fundamento. A pesquisa que tem a terra debaixo da unha. Né? Então, ele dialoga com o que depois vai ser conhecido como movimentos sociais e com líderes dos movimentos sociais. Né? Ele vai dar curso de formação, ele também vai fazer curso de formação. Então ele vai pegar a Amazônia como está no processo de formação dela enquanto fronteira. Por isso que grande parte da obra dele é dedicada à Amazônia e, sobretudo, dedicada a chamado problema da terra, a luta pela terra. Luta pela terra. Não é a luta pela reforma agrária, é a luta pela terra. Ele vai deixar isso muito claro. Então, essa luta pela terra faz com que ele tenha uma proximidade muito grande com os movimentos de base. Né? O movimento de base, sobretudo de trabalhadores rurais, de camponeses. Né? Então ele consegue enxergar muito bem a demanda dessas pessoas, porque ele não se titula representante dessas pessoas, né? Ele não oculta essas pessoas, como ele fala do sujeito oculto. Né? Essas pessoas não ficam ocultadas em sindicatos, em partidos, não. Ele consegue, de certa maneira, fazer uma sociologia antropológica, porque ele privilegia muito o olhar do outro. O olhar do outro. Né? Os estudos do Martins, eles são recheados de narrativas daquele que viveu. Né? Isso é fundamental. Então, é um livro que aquele que lê, as pessoas que lêem, vão se sentir estimuladas à carreira acadêmica. Vão ter o seu cotidiano, o seu cotidiano, eles vão enxergar seu cotidiano no José Souza Martins, o cotidiano da dificuldade que é o chamado filho do pobre ingressar na universidade, né? As dificuldades que tem sobre isso, né? Então ele vai mostrar isso muito bem, não é? Vai fazer esse processo dele de como é que ele chega na universidade, como é que ele dialoga com os movimentos, né? Então é um livro que ajuda também a entender a obra do José Souza Martins, ajuda a entender o posicionamento político do José Souza Martins, ajuda a entender o quilate da contribuição dele, principalmente para estudar, para entender a Amazônia, em primeiro momento, mas a sociedade brasileira como um todo. Então, é um livro que penso que vale a pena, é um livro de memórias. As entrevistas, elas têm datas diferenciadas, né? Mas o livro foi organizado e publicado em 2013, né? 2013. Acho que deve ter uma edição mais atual. Tá? Então é essa dica aos leitores que possam se interessar. Penso que vale a pena. É isso. Um abraço. Até o próximo encontro.